Mais uma entrevista aqui no podcast, tá gravado, podcast do Secov. E hoje eu tô aqui com o nosso amigo Joel. Ele é o gestor de vendas da empresa PreventSeg, que está no mercado, gente, há mais de 15 anos. E hoje eu tô aqui com ele e ele vai falar um pouco para vocês aí do que é PreventSeg e o que ela tem de bom para oferecer aos associados do Secov. Joel, bom dia, um prazer estar aqui com você, meu amigo. Bom dia, prazer todo nosso. Que bom, meu irmão. Me fala uma coisa, para gente começar, como é que a PreventSeg se posiciona aqui no nosso mercado? Me fala mais aí sobre a empresa. Claro. Um breve histórico, então, a PreventSeg já está há mais de 15 anos no mercado aí condominial, né? Inicialmente, a gente iniciou nosso serviço com a parte de monitoramento de alarme, barreiras, cercas e câmeras, enfim, e recentemente a gente caiu para essa parte de facilities, né? Sobre uma demanda dos próprios clientes que a gente tinha. A gente incorporou dentro da nossa gama de serviços a parte do serviço de facilities, portaria presencial, zeladoria, limpeza, vigilante armado, tá? E, sim, muito feliz de dizer que deu certo. Que tá dando certo, né? Que tá dando certo aí. Viu? E qual que é o principal desafio aí que essa gestão de serviço tem? Que você falou agora, a zeladoria, a portaria e limpeza, por exemplo. Qual a principal dificuldade dessa área, eu diria para você que são as pessoas, né? Então a gente investe muito na parte de treinamento. Entendi. Porque a gente entende que cada cliente ele tem uma necessidade, uma demanda em específico, e a gente tendo toda essa prestação de serviço por trás, a gente tenta encontrar o profissional que melhor vai se adequar para aquela realidade, né? Então a gente investe pesado no treinamento das pessoas, tá? E lógico que depois na parte da gestão, né? Toda a parte de procedimentos, explicar qual que é a dinâmica do condomínio, do posto de serviço, eu acho que é fundamental para a gente conseguir estar atingindo a satisfação dos nossos clientes. Sim, a gestão de pessoas hoje é uma coisa que é primordial para uma empresa, e as pessoas andam sem paciência, as pessoas andam cada vez mais sem tempo. Então, quando você investe no seu profissional para que cuide do seu cliente, é muito importante. Exato. Isso é muito importante. Viu? A PreventSeg tem um diferencial que é o POP, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco aí para falar sobre esse... Dentro desse projeto de gestão de pessoas lá, a gente teve que incorporar o POP, que ele é um procedimento operacional, né? Perfeito. Padrão. Né? Então, a gente tenta padronizar as normativas de cada cliente e esse POP ele fica disponível para o nosso funcionário na outra ponta. Então, ele sabe o que ele precisa fazer, como que ele precisa fazer, o porquê que ele precisa fazer e quando que ele precisa fazer. Diante a atitude lá do... Né? Exatamente. Então, por exemplo... Lá do síndico, lá do prestador de serviço de alguém que não... Exatamente. Deixou de fazer ou que fez. Isso. Né? Quando a gente fecha um contrato, a gente faz o embalde desse cliente. Então, a gente traz ele até a nossa empresa, né, para ele conhecer a nossa estrutura e falar o que a gente pode oferecer para você, quais são as suas expectativas com o nosso serviço. Então, dentro dessa reunião, a gente tira vários pontos ali que a gente moldula dentro desse POP, né? E leva depois para o prestador de serviço lá na ponta, para ele estar sempre em acordo com a expectativa do nosso cliente. Entendi. Então, além desse POP, vocês fazem um apanhado detalhado, né, do que precisa ser feito? É isso? Exatamente, é preciso. É preciso porque... alguns produtos de limpeza... Principalmente. Essas coisas, é isso? Principalmente. A gente tem uma empresa parceira nossa hoje, né, aqui de Londrina, também é afiliada do Secov aí, que ela nos auxilia nessa parte de produtos. Correto. Né? Porque a gente entende que não é da obrigação do síndico ou do prestador de serviço que contrata a empresa saber o que ele tem que usar, o porquê, quanto, diluição e etc. A obrigação é sua de explicar para ele, né? Perfeito. De explicar para ele o porquê. É isso mesmo. Então, com isso, a gente consegue muitas vezes otimizar o custo dele. Né? Então, ele compra, às vezes, um produto errado ou um produto de uma diluição errada que vai gastar muito. A gente vê muito isso. Viu? Exatamente. Ou a gente consegue otimizar o nosso processo de limpeza, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa ficar lá esfregando, não, deixa agir por uns minutos, depois só passa um pano, né? É aquela linda propaganda de TV. Você só passa um paninho, sai a gordura, sai tudo, mantém a qualidade do móvel, do piso, da parede, seja qual for a superfície. E isso reflete lá na frente, como eu falei, na questão do custo operacional, muitas vezes pro condomínio ou aonde que essa pessoa vai estar atuando.
É a utilização, por exemplo, de ácido, né? O pessoal usa muito, isso acaba com... Exatamente. Então, se você for mal orientado, você vai acabar tendo um custo futuro de troca de algum piso, alguma coisa, né? Mas que... Ou até mesmo algo que já aconteceu com a gente, a pessoa frente ali falou, gente, eu esfrego isso daqui todo dia e não sai. Mas a questão não é a esfregação. Tá fazendo errado, né? Tá fazendo errado. Você tá usando um produto que tá absorvendo a sujeira, ao invés de expelir e dar o brilho. Então, essa consultoria, essa parceria que a gente buscou agora, ela já está de prática para todos os nossos clientes, não existe nenhum custo adicional. Né? Então, quando a gente entra num posto de serviço, a gente já faz esse levantamento, esse pente fino de cima e embaixo e apresenta para ele. Fala, ó, a indicação de produtos são essas. Tá? Agora, caso você não queira, a gente vai trabalhar com o que você nos fornecer da melhor forma possível. De qualquer forma, você vai orientar, né? Lógico, é a tua função. É o que nos cabe, né? Que tu falou, a gente não tem o conhecimento, mas a orientação você tem e sabe como que pode agir. E como é que a Prevent Seg garante para que os seus funcionários exerçam bem as suas funções lá? Que eles estão preparados, aptos para isso? Além do treinamento que a gente faz inicialmente, né, a gente tenta instituir um processo, eu não diria um treinamento in loco, mas um acompanhamento. A gente busca trazer isso para o funcionário, para ele entender de fato o posto dele e a importância que ele tem para um organismo como um todo de uma empresa. Né? Então, na ponta, quando ele está recepcionando uma pessoa, até mesmo quando ele está fazendo o menor serviço que seja, ele conseguir entender que ele integra um todo também, né? E isso a gente vem conseguindo mostrar para os nossos clientes no dia a dia. Então, a gente tem feedbacks muito positivos de falar, poxa, nunca fui atendido, nunca pensei que uma pessoa poderia me receber dessa forma, ou poderia me dar uma dica mesmo de limpeza, uma orientação, né? A partir de um treinamento. Isso nunca tinha acontecido até então. Então, a gente busca nesses detalhes, que eu acredito que fazem a grande diferença, e é que a gente busca se diferenciar do mercado, né? Através dos nossos funcionários que vão estar na ponta. Entendi. Porque é o seguinte, vocês se destacam aí pelo custo-benefício, né, do serviço que vocês oferecem. Porque Facilities tem várias empresas também que oferecem, mas vocês têm um custo-benefício melhor, né? Temos sim. Fala um pouco disso aí. Primeiramente, o nosso contrato não temos fidelidade. A gente quer que o cliente fique com a gente. Quer que fique com a gente porque ele realmente... Ele quer vocês lá. Exatamente. Então, assim, vai ter clientes que nunca tiveram a oportunidade de ter um serviço terceirizado, tem outros que já vendem terceirizados, né? E estão em busca de melhora. Então, eu diria assim, que o crucial para o cliente ter essa percepção do custo-benefício é esse inbound. Né? Então, assim, ele vem até a nossa empresa, a gente senta com ele, analisa, entende e vai apresentar para ele. A partir daí a gente fala, a gente vai te entregar uma análise de custo, né, dos produtos, por exemplo, que você está usando. Então, às vezes, você pode pagar um pouco menos ou pagar um pouco mais, mas ele vai render mais, render menos. E ali, na hora, nessa planilha, a gente já consegue mostrar a economia que vai ser X. Né? Que isso você consegue deixar o síndico ter uma performance mais eficiente pro... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje todo mundo quer economizar. Né? Então, quando o síndico, por exemplo, leva isso e fala, gente, eu consegui uma economia de X aqui, trocando alguns produtos, mudando alguma estratégia, por exemplo, isso vai ser benéfico para ele, automaticamente vai ser benéfico para nós que levamos isso até eles, né? Então, um diferencial do mercado hoje que a gente tenta buscar é proporcionar valor, né, dentro da nossa proposta de trabalho. Então, hoje o valor é um bom atendimento, né, essa percepção da economia que a gente leva para ele, toda a consultoria, todo o conhecimento que ele não é obrigatório a ter. Né? Então, muitas vezes a pessoa, no cotidiano do síndico, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Né? Se você tem alguém se preocupando com aquilo que para você... Que é o que o mais síndico precisa. O que ele precisa é isso daí. Uhum. Que ele tenha pessoas de confiança do lado dele para estar cuidando bem do seu prédio, aí, do seu condomínio. Exato. Porque é impossível cuidar de tudo, né? Não é sozinho. É impossível. E outra, eu estava aqui agora falando com o Júlio. O Júlio é do nosso departamento de engenharia. Uhum. E sobre essas preventivas mesmo, essas coisas. Então, você que está aí, você precisa que a Prevent Seg vá até o seu condomínio e eles vão fazer análise disso aí tudo, como eu falei do Júlio, do nosso departamento de engenharia. Ele vai analisar qual a demanda do seu condomínio e, consequentemente, a economia vai vir futura. Isso é óbvio, isso é mais do que certo, porque você vai conseguir entregar para eles um plano de ação, né? Isso. Até, né?
Porque produto mal aplicado... Ou você já pega um piso queimado e fala, não, tem que trocar o piso. Vamos tentar recuperar primeiro, calma, vamos devagar. Claro, né? Hoje a gente tem bastante saída para isso. Até um funcionário, talvez à toa para certas coisas, né? Então isso é o papel que você tem que entregar. E o síndico tem que estar atento a isso, síndico. Você tem que estar atento a isso, a otimizar o seu negócio, o seu tempo, o seu jeito de fazer, porque a coisa caseira acabou já faz muito tempo e empresas como a Prevent Seg estão aqui para dar esse suporte para você. O caseiro, ele vai te dar problema, isso é certeza. Isso é fato. Não é? Vamos brincar. Agora temos síndico profissional. Sim. Né? Então a gente tem que pensar no condomínio como uma questão profissional também, como uma empresa. Né? Então, por exemplo, nós temos um aplicativo ali que otimiza a questão de aviso e confirmação de recebimento de entrega. Então, chega aquela coisa de ficar anotando no livrinho, vai lá, procura 1000 folhas. Não, o porteiro está ali, hoje todo mundo tem um celular, claro. Né? Então ele tira uma foto da encomenda, automaticamente já sobe no aplicativo, o morador é notificado. Já sabe que está lá. Já sabe que está lá. Quando retira, ele dá baixa pelo aplicativo, você tem todo o histórico ali de quem foi, a hora que foi e assim por diante. Então, são, às vezes, alguns detalhes, né, que num todo acaba somando para fazer uma diferença. Não é só porque o porteiro está ali sentado que não está fazendo nada. Não. Né? Ele tem justamente que otimizar o controle de acesso do condomínio. E aí o cara vai saber se está recebendo certo o negócio dele, não tá, se ele não está bem cuidado, a encomenda dele, né? Então, exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Isso é muito importante. E assim, teoricamente vocês, quer dizer, não é nem teoricamente, na prática o condomínio já percebe, né? A diferença entre ter uma equipe treinada, organizada e não ter, né? Quando vocês entram, isso fica mais claro, né? Sem dúvida, porque assim, temos documento. Então a gente documenta. Vou entregar para ele impresso. Você documenta ali, toda a parte, que legal. Tá aqui. Eu vou te entregar um outro impresso, que ele vai ter a foto do rótulo do produto que a gente indicou, a descrição do produto, para que ele serve. Por quê? Eu entendo que o condomínio, quando a gente atua, a gente está prestando um serviço lá. O condomínio não é meu. Claro. Então eu não posso segurar a informação para mim. O síndico também não é dele, né? Exato. Não é dele, E justamente para a gente tratar, não exigir uma fidelidade de contrato, por exemplo, o síndico quer cancelar? Perfeito, vamos entender o porquê, o que aconteceu, bola para frente. Mas aqui, a documentação é sua. É só aplicar isso para uma outra empresa ou até mesmo uma outra contratação. Agora há pouco também eu estava aqui falando com a advogada nossa do Secov sobre o síndico ter responsabilidade civil e criminal. Perfeito. Então, quer dizer, ele já se exime num serviço que vocês oferecem, ele já se, peraí, você comprou um produto, você comprou uma coisa que era desnecessária. Opa, peraí, a Prevent Seg me deu isso aqui, tá aqui, ó. Exato. A gente usou X litros disso, por isso, nós fizemos isso, não é isso, né? É isso mesmo. E assim, algo, pelo menos pra gente que está no meio, né, simples, mas que eu falo, quando a gente já chega no condomínio com tudo isso, com essa bagagem, enfim, com toda a expertise, já dá uma parada e fala, poxa, eu vejo que agora o negócio está ficando certo, está ficando profissional, né? Aí. Então é isso que a gente espera de conseguir proporcionar para os nossos clientes. Porque muitas vezes aí também a gente tem relatos aí de empresas e de condomínios que compraram com empresas que, vou dar um exemplo, tá? Como tem vários, ele lá achava que estava fazendo uma grande economia comprando um papel toalha de X empresa. Aí, esse papel toalha, ele vinha menos no pacote, ele era vendido por tantos mil, tinha menos. Então, tudo isso vocês conseguem também, né? São coisas mínimas. Ou até, por exemplo, tem um papel que ele é muito bom, mas é caro. Mas você usou uma folha. Uma folha, outro você usa 10. Exatamente. Né? Então, quando você coloca na balança esse gasto, esse fluxo, durante um cotidiano lá, é o que vai mudar na ponta do lápis lá no final. E a Prevent Seg consegue medir isso para o síndico. É isso que é o mais importante. Exatamente. Conseguir mensurar. E para a gente ter uma parceria, você fala, não acredito nisso. Fala, então tá bom, tá aqui um fardo, coloca lá, vamos medir quanto tempo que vai demorar isso aqui para acabar, quanto tempo que o outro acaba. Então a gente gosta de mostrar, né? Não é só falar, a gente pega e mostra pro condomínio que existe a possibilidade de você conseguir economizar. Então, e você faz isso com o produto, com o seu funcionário, com o porteiro, com a limpeza. Exato. Não é? Exato. Porque eu preciso conscientizar o pessoal que está na linha de frente lá isso. Dessa nossa política.
né? Então, por exemplo, às vezes um funcionário lá na ponta, ele vê um uso incorreto, ou às vezes, independentemente de quem que ele compra o material, enfim, falou, João, mas ó, cara, eu tenho que usar 10 folhas desse negócio aqui. Você não tem um contato lá com o cara que faz com menos folha? Sim. Fala, opa, beleza, vamos lá. A gente vai lá, apresenta, ó, tá aqui a nossa ideia, a nossa proposta para o condomínio, né, de vir para ajudar, para somar. A gente quer somar, né, seja como for, e a gente vai conseguir ajudar o condomínio de alguma forma. Porque não é simplesmente você entregar um serviço, falar, beleza, tá a pessoa lá para limpar, tá a pessoa lá, mas é como que ela vai fazer, né? É como que ela vai fazer, se está de acordo com a necessidade do condomínio, que a gente sabe que condomínio é uma caixinha de surpresa, né? Com E certeza. toda hora muda também. Então a gente está sempre disposto e pronto para atuar dessa forma. Que bom, que bom. Eu fico feliz que a Prevent Seg está nesse nível. A gente é parceiro. Espero que vocês estejam com a gente aí por muitos e muitos mais anos aí para frente. Vamos estar. E assim, para quem quer saber mais, que está ouvindo a gente sobre a Prevent Seg, qual que é o próximo passo aí para que você fale um pouco da empresa para solicitar uma proposta? Porque, gente, solicita, ele vai lá, não paga nada, entenda qual é o formato deles, que o que a gente pode garantir é que você vai ter economia futura. Isso é o... Perfeito. Bom, o que eu posso dizer para o pessoal é o seguinte, se você tem dúvida hoje, se dá para economizar, se não dá para economizar, como é que está o seu condomínio, se dá para melhorar, enfim, entre em contato com a gente. Vou aproveitar para deixar aqui o nosso Instagram, @PreventSeg, porque tem muito conteúdo lá, vídeos em que a gente fala sobre isso daí. Lá vai ter o contato para o WhatsApp. A gente vai fazer uma visita com o maior prazer, sem nenhum custo, e a gente passa a iniciar uma conversa para mostrar que é possível, de fato, você conseguir economizar e ter uma boa prestação de serviço também. Que bom, Joel. Um ótimo dia para você. Foi muito bom estar aqui hoje, ver mais o que a Prevent Seg está tendo no nosso mercado. A gente precisa de empresas sérias. O Secov sempre indica as pessoas que a gente já conhece e já entende que esse mercado é muito grande, então tem que tomar cuidado, né? Temos que ir em busca de pessoas honestas, sérias e com capacidade. Então, 15 anos de empresa não é mole, não. Joel, obrigado pelo dia de hoje aqui. E conte conosco também. O Secov está sempre de braços abertos aqui para recebê-los, tá? Muito obrigado. Agradecer ao Secov mais uma vez. Como você disse, se Deus quiser, a parceria vai ser longa. A gente tem bons projetos com o Secov aí para todos os eventos, enfim. E precisando, a gente sempre fica à disposição. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado.